Lucas, capítulo 1. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que há contado naqueles que foram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi o que essas coisas aconteceram desde o princípio. E achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade e os acontecimentos que recebi. O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis mandadas pelo Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, falou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e os descendentes voltem a andar no caminho direito. Ele conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como é que vou saber se isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também." O anjo respondeu: "Eu sou Zacarias, servo de Deus, e ele mandou falar com você para te dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disser, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o menino nascer." Enquanto isso, o povo esperava Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando Zacarias saiu, não podia falar. Então perguntaram que ele havia visto uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse: "Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos." Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensava.
e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o seu nome nele, Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel também está grávida, mesmo sendo idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor disse. A canção de Maria. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está alegre, por causa de Deus, meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque Deus poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e ele mostrará sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levantará sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba os seus tronos mais poderosos, põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e todos seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam dar-lhe o nome do pai, pois é Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele é João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando por que ele não queria pôr esse nome. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região. O que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do servo Davi. Faz muito tempo que Deus faz isso por meio dos seus santos profetas.
Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos salvar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos, que ia deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer, em todos os dias de nossa vida. E você, menino, será chamado profeta do Deus Altíssimo. Irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, na sombra da morte, para guiar os seus passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia que apareceu diante do povo de Israel.